Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos. Retira toda distração do nosso meio, Pai, e coloca em nós um espírito submisso à Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Que bênção estarmos aqui nessa noite, nessa manhã, não é? Já comecei já. É o costume, né? Mas estou muito feliz, irmãos, muito, muito feliz por poder estar com vocês aqui nessa manhã de adoração, de culto a Deus. Então eu quero louvar a Deus por essa oportunidade e expressar a minha gratidão ao Senhor por estar aqui junto com vocês, não é? Como o pastor Davi falou, não é? Está aqui a minha esposa. Ontem lá na igreja a gente teve um culto de casais maravilhoso, né? Então foi bênção e o amor, assim, ontem foi uma maravilha, não é? Foi uma maravilha lá na igreja. Então fique de pé aí, meu amor, para a igreja lhe conhecer. Olha, irmãos, minha Rebecona aí, glória a Deus. Estamos casados há 21 anos, né? E louvado seja Deus por isso. Irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Davi. Assim como ele falou, nós nos conhecemos através da igreja lá em Cupira, por intermédio de Wendel, né, pastor Davi? Então o Wendel era aluno lá no seminário, né? E assim esteve indicando o pastor Davi, já esteve lá 2 vezes na nossa igreja ministrando. Foi uma bênção, irmãos, e eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Davi, da sua esposa. Que Deus continue derramando graça e abençoando poderosamente e ricamente a vida de vocês, em nome de Jesus. Eu quero dizer, queridos irmãos, que assim, ouvindo o pastor Davi lá na igreja, né, e vindo aqui nessa manhã ministrar com ele aí, eu digo, rapaz, esse negócio para mim não vai ser fácil não, pregar aqui com o pastor Davi, né? Então, queridos irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Não existe pastor perfeito. Só existe um que é perfeito, e nós sabemos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Seu pastor pode não ser perfeito, assim como eu não sou perfeito. Mas se tem uma qualidade excelente que Deus concedeu ao pastor Davi, é que ele ministra muito bem. Então zele pelo seu pastor. Ame o seu pastor. Porque não é em qualquer lugar que você vai encontrar um excelente pregador que ministra a palavra de Deus com tanta clareza, com tanta sabedoria e com tanta graça de Deus. Então zele por ele, ame ele, ajude ele, ame o seu pastor. Amém, queridos? Eu digo isso como pastor. Por isso, pastor Davi, eu me sinto um leãozinho na cova do leão dessa manhã. Mas, irmãos, abra sua Bíblia no primeiro livro, não é? O livro de Gênesis, capítulo de número 8. Gênesis capítulo 8, o versículo de número 22. Nós vamos ler apenas esse texto, a palavra de Deus. Texto bastante simples, mas que nesta manhã o Senhor possa, de forma simples e profunda, falar ao nosso coração. Todos já encontraram Gênesis 8, 22? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, inverno e verão, dia e noite. Eu vou repetir mais uma vez: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Meus amados irmãos, hoje, nesta manhã, eu queria falar sobre propósitos.
Se eu perguntasse para você nesta manhã, qual ou quais são os propósitos de Deus para a sua vida, o que é que você me responderia? Você sabe quais são ou qual é o propósito de Deus para a sua vida? A pergunta que eu lhe faço é: você tem vivido esse propósito que Deus tem para a sua vida? Pois bem, então vamos pensar aqui um pouquinho nesta manhã. Esse versículo que nós lemos, ele está inserido no contexto pós-dilúvio, aonde Noé, com toda a sua família, após descer da arca, ele constrói um altar. Naquele altar ele oferece um sacrifício ao Senhor, um sacrifício de adoração. Deus recebe aquele sacrifício, aquela adoração de Noé. E a Bíblia vai dizer que após Deus receber essa adoração, no versículo 21, ele faz uma promessa. E Deus promete a si mesmo não mais inundar a terra, não mais destruir a terra. E no versículo 22, nós lemos, porque Deus, ele faz o ciclo natural da terra. Então, quando eu leio esse texto, um texto simples, mas um texto que me salta aos olhos e fala profundamente ao meu coração, porque eu vejo, queridos irmãos, um Deus que trabalha de forma extremamente organizada, um Deus que faz tudo de forma intencional, um Deus que trabalha com propósito. E é por isso que eu quero extrair daqui alguns ensinamentos, alguns princípios que possa fortalecer a nossa fé, mas também que me traz uma pergunta, uma indagação. É que esse Deus que trabalha de forma tão organizada, um Deus que faz o ciclo natural da terra com um propósito, e tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito, de forma intencional. A pergunta que eu faço é a mesma que eu também já fiz no início: você tem vivido o propósito de Deus na sua vida? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Então, a mensagem já está no versículo. E eu queria tão somente aprender aqui com você de que forma Deus trabalha nos propósitos, nos processos da nossa vida, para que nós possamos viver esses propósitos. Então, a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que quem tem propósito vive o hoje com propósito. Você pode repetir comigo? Quem tem propósito. Não, é pouco propósito para muita gente, irmãos. Diga assim: quem tem propósito, vive o hoje com propósito. Agora veja o que é que o texto vai dizer: enquanto durar a terra. Durar, irmãos, é sinônimo de permanecer, de existir, de durar. Ou seja, o que a Bíblia, o que Deus estava comunicando é que quando Deus fala durar a terra, é que existe um tempo determinado para essa terra durar. Essa terra ela vai passar. Porque lá em Apocalipse, capítulo 21, está escrito: eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ou seja, essa terra ela vai passar. E se essa terra
que já está aí criada há milhares de anos vai passar, a nossa vida também, irmãos, passará. E olhe que a nossa vida passa muito rápido. Eu tenho 42 anos, mas esses 42 anos parece que eu dormi, me acordei com 42 anos, passou muito rápido, que muitas coisas da minha vida eu nem percebi que passou tão rápido. E é por isso, ou eu entendo que por conta disso, o salmista, no Salmo número 84, versículo 10, ele diz: porque vale mais um dia nos teus átrios, do que em qualquer outro lugar 1000. O salmista sabia que estar um dia na presença de Deus valia do que em qualquer outro lugar longe da presença de Deus. 1000 dias, milhares de anos, tanto faz para ele a mesma coisa. O importante é ele estar aquele momento na presença de Deus, porque na presença de Deus ele encontra os seus propósitos, ele vive os seus propósitos. Estar na presença de Deus para ele um dia é tudo que ele queria da sua vida. Mas hoje, irmãos, nós encontramos algumas pessoas que têm invertido a lógica desse texto. Ele prefere estar em qualquer outro lugar 1000, ou prefere estar em qualquer outro lugar 1000 do que estar um dia na presença de Deus. Aqui não, mas tem gente lá em Cupira que eu só vejo ele uma vez no mês na presença de Deus. E o resto dos 30 dias ele prefere estar em qualquer outro lugar. Por isso, irmãos, eu digo para você, quem vive, quem tem propósito, ele vive o hoje com propósito. Porque ele não sabe o que vai acontecer com a sua vida daqui a 30 minutos. Daqui a um dia, daqui a 8 dias, daqui a uma semana, você não sabe o que vai acontecer com a sua vida. O único que sabe o que vai acontecer no nosso amanhã é Deus, porque Ele já está lá nos esperando. Mas nós não temos a compreensão do que vai acontecer no nosso futuro. Por isso que os propósitos de Deus nas nossas vidas, eles são vividos hoje, agora, com intensidade. Porque nós não sabemos, não temos o poder do futuro nas nossas mãos, só pertence a Ele. E é por isso, queridos irmãos, que muita gente na sua jornada, na sua caminhada, não tem vivido os propósitos de Deus por conta das distrações. E as distrações, elas são um perigo para a nossa caminhada. As distrações, elas roubam de nós, ou ela rouba de nós o desfrutar da plenitude e da bênção de Deus na nossa vida. Tem muita gente que já era para estar vivendo em um outro nível, em um outro patamar, vivendo os propósitos de Deus com intensidade, mas as distrações roubaram o viver dos propósitos de Deus nele. E é por isso que Deus está dizendo: olha, essa terra ela vai passar, mas enquanto ela existir, ela vai cumprir os seus propósitos todos os dias. Sim ou não, irmãos? Talvez hoje você já comeu uma maçã, já comeu um cuscuz, já comeu uma fruta. Por quê? Porque a terra cumpre os seus propósitos. Ela continua cumprindo os seus propósitos. Todos os dias nós desfrutamos das bênçãos que a terra produz, sim ou não, irmãos? Porque Deus estabeleceu um propósito. Deus fez a terra com uma intenção, e a intenção, o propósito, tanto faz, ele tem sido cumprido todos os dias. E a pergunta que eu faço é: se a terra vive os seus propósitos, você tem vivido os propósitos que Deus estabeleceu para a sua vida, ou você tem esperado alguma coisa para viver os propósitos de Deus?
Sabe o que é que acontece, irmãos? É que a gente muitas vezes começa a viver os propósitos de Deus, mas as distrações, ela vai tirando o foco do propósito de Deus na nossa vida. Porque quando o nosso alvo, a gente está caminhando para o nosso alvo, quando o nosso foco, o nosso olhar está em Cristo, a gente vai caminhando para o alvo, para o propósito, para aquilo que Deus estabeleceu. Mas quando nós tiramos o foco do alvo, quando nós tiramos o foco do Senhor, a gente começa a enxergar outras coisas que estão ao nosso redor. E aí a gente começa a olhar as adversidades, a tempestade, e quando a gente tira o nosso foco, o nosso alvo da nossa frente e começa a enxergar aquilo que está ao nosso redor, a gente começa a distrair com aquilo que o Senhor nos chamou para viver. A gente começa a olhar as dificuldades, as adversidades, as tempestades. A nossa alma se enche de medo e muitas vezes a gente começa a trazer indagações no nosso coração, porque nós perdemos de vista aquilo que não era para ser perdido. Quando você está vivendo os propósitos de Deus, você foca nele e nada mais lhe distrai. Você não tem medo, as adversidades não lhe param, o mar não lhe para, as dificuldades não lhe param. Sabe por quê? Porque a sua meta, o seu foco, o seu alvo é um só. Então aquilo que está ao seu redor não vai lhe trazer medo, não vai lhe trazer angústia, não vai tirar de você o foco, mesmo que as tempestades estejam tentando tirar de você aquilo que não é, sabe, aquilo que não é para tirar a sua alegria, a sua fé, o seu ânimo. Aí então você vai e continua caminhando, porque nada pode lhe distrair, nada pode lhe deter, nada pode lhe parar, porque você está caminhando para viver o alvo, o propósito, as metas de Deus para a sua vida. Quando a gente tira o nosso olhar do foco, do alvo, dos propósitos de Deus, sabe, queridos irmãos, a gente começa a enxergar muitas coisas como um empecilho para viver os propósitos de Deus na nossa vida. Aí vem os questionamentos: será que vale a pena mesmo? Mas quem vive o propósito, ele não se distrai, ele foca naquilo que tem que ser vivido. Eu pergunto para você nessa manhã, qual era o propósito da vida de Sansão? A Bíblia vai dizer lá em Juízes capítulo 13, versículo 5: porque eis que tu conceberás e terás um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Esse era o propósito da vida de Sansão. Era alguém que desde o ventre da sua mãe, Deus estabeleceu um propósito na vida dele. Mas ao longo da caminhada da vida de Sansão, ele vai perdendo o essencial na sua vida. Ele vai se distraindo e perdendo o propósito que Deus estabeleceu na vida dele. Qual era o propósito da vida do apóstolo Paulo? Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, o apóstolo vai falar: eu de muito boa vontade me gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. O apóstolo Paulo, ele sabia do propósito de Deus na vida dele, e é por isso que ele diz: eu de boa vontade me gastarei, e também me deixarei gastar por vossas almas. Podem me usar, eu vou amar vocês, mesmo sabendo que enquanto mais eu amar vocês, vocês vão menos me amar. Esse era o propósito da vida do apóstolo Paulo.
Mesmo ele sabendo que iria passar pela dor do sofrimento, do desprezo, da descrença, ele disse: eu vou me gastar por vocês e eu vou amar por vocês, porque o meu foco não está em vocês, o meu foco está no propósito que Deus estabeleceu para a minha vida. Eu não vou me distrair com as perseguições, com as injúrias, com as calúnias, com os desprezos, não. O meu foco está naquilo que Deus estabeleceu para a minha vida, e eu vou cumpri-lo todos os dias da minha vida, ainda assim recebendo pedradas. Nada vai parar os propósitos que Deus estabeleceu para a minha vida. Viva os propósitos que Deus tem para a sua vida hoje. Não deixe que nada impeça você de desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Pergunto para você, qual era o propósito que Deus tinha para a vida de Jonas? Jonas queria fugir do propósito que Deus tinha para ele. Sabe, tem muita gente hoje querendo fugir dos propósitos de Deus. Tem muita gente dizendo: não, Senhor, por que isso, por que aquilo, deixe isso acontecer, eu estou me preparando, daqui a 1 ano, sabe, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, eu sei que o Senhor me chamou, o Senhor me deu dons, talentos para viver, mas espera aí um pouquinho, Senhor, eu vou caminhar por aqui, daqui a pouco eu volto novamente, e Deus está dizendo: enquanto durar, você vai viver os meus propósitos hoje. Não fuja dos propósitos que eu tenho para a sua vida. Quem tem propósito, vive o propósito hoje. Segundo lugar, irmãos, quem tem propósito, colhe as bênçãos de Deus. Você pode repetir comigo? Quem tem propósito, colhe as bênçãos de Deus. Olha o que é que está escrito: enquanto durar a terra, semente e colheita. Tem uma toalhinha aí, meu amor? Muito obrigado. Pastor Davi não me disse quanto tempo eu tenho, sabe? Então, irmãos, amanhã é feriado mesmo, né, pastor? Quem tem propósito, colhe as bênçãos de Deus. Olha o que é que Deus vai dizer: enquanto durar a terra, semente e colheita. Quem planta, irmãos, planta com o propósito de colher os frutos da sua semente, sim ou não? Sim. Semear ou plantar é uma opção, porém colher aquilo que plantou é uma consequência, é uma obrigação. Lá em Marcos, capítulo 4, versículo 26, está escrito: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra. E esse se aqui é uma condição, é uma condicional. Ele lança se quiser. Agora, a partir do momento que ele lança, ele obrigatoriamente vai colher os frutos da semente que ele plantou. A Bíblia vai dizer que aquele que planta na carne colhe os frutos da carne, e aquele que planta no Espírito colhe os frutos do... A pergunta que eu faço é: o que você quer colher? Muitos de nós, irmãos, estamos muitas vezes apenas querendo viver de resultados na nossa vida. Muitos estão sendo movidos pelos resultados. E eu posso dar um conselho para você: não viva de resultados, mas viva dos propósitos de Deus para a sua vida.
Porque se você focar nos resultados, talvez os resultados não saiam como você espera, e isso pode trazer tristeza para o seu coração. Mas quando você foca nos propósitos, os resultados são uma consequência na sua vida. Porque, irmãos, quem vive os propósitos, ele escolhe a bênção de Deus. E Deus não lhe mede por aquilo que você tem, pelos resultados, não. A Bíblia, ela está interessada em quem você é. Em quem você é. E não naquilo que você tem. A Bíblia vai dizer que as pessoas afluíam ao deserto para ouvirem ser batizadas por João. Mateus capítulo 7, versículo 24. Agora eu lhe pergunto, as pessoas saíam da cidade e iam para o deserto para ouvir um homem que andava vestido de pele de camelo, que comia mel e gafanhoto? A pergunta que eu faço é: o que é que esse povo esperava que João desse a eles? O que é que João tinha para oferecer a esse povo? As pessoas afluíam no deserto não por aquilo que João tinha para oferecer, mas por aquilo que ele era. João não estava preocupado com o resultado, João estava preocupado com o propósito que Deus tinha para a vida dele. Você não precisa ter para ser, você só precisa ser, porque os resultados virão na sua vida. E a Bíblia não está interessada naquilo que você tem, a Bíblia quer saber, a Bíblia está interessada em saber quem você é. Foi o que Deus disse a Abraão. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2, ele disse: Abraão, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção, Abraão. Aonde você colocar a planta dos seus pés, seja uma bênção. Porque eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Se você for uma bênção aonde Deus te estabeleceu, se você for uma bênção aonde você for, a bênção de Deus ela vai te acompanhar. Os resultados ele virão, porque quem tem propósito ele colhe as bênçãos de Deus na vida dele. Quando eu olho para alguns dos meus irmãos, eu percebo que os resultados que estão sobre a vida dele, para mim, é sinônimo de muito trabalho. Os resultados da vida do meu irmão, para mim, é sinônimo de que ele abriu mão de muita coisa na sua caminhada, para que os resultados pudessem estar sobre a vida dele, para que ele pudesse colher os resultados. É isso que fala para mim. Que ele renunciou, que ele pagou um preço muitas vezes, para viver os propósitos de Deus e colher, irmãos. E aí você precisa entender uma coisa, que a comparação muitas vezes traz frustração ao nosso coração. E nós não precisamos nos comparar, nós só precisamos de referenciais. Referenciais, irmãos. Só isso. Sempre terá pessoas, sempre existirá pessoa ao nosso redor, que elas terão um nível maior do que o nosso. Seja no aspecto intelectual, seja no aspecto financeiro, sempre vai existir pessoas melhores do que nós. Agora, eu não preciso me comparar, eu só preciso de referenciais. Porque quando eu ouvi o pastor Davi pregando 2 vezes lá na igreja, eu disse: quando eu crescer, eu quero ser feito esse rapaz. Quem tem propósito não vive de resultados,
ele sabe quem é diante de Deus. Quem tem propósito, ele não vive de resultados, ele sabe dos propósitos que Deus estabeleceu na vida dele, e os resultados são consequência daquilo que Deus estabeleceu para ele. Comece a viver os propósitos que Deus tem para a sua vida, comece a plantar, que você vai ver que os resultados ele virão, porque Deus ele é fiel para cumprir os seus propósitos na nossa vida. Quem tem propósito de Deus, ele sabe viver as estações. Olha o que é que o texto está dizendo. Enquanto durar a terra, frio e calor, verão e inverno. A Bíblia está dizendo que Deus estabeleceu estações para cumprirem os seus propósitos. Nós estamos agora no inverno. Já entrou o inverno? Já, não foi? Já entrou o inverno. Nós estamos no inverno. Está todo mundo, não é, usando, tirando do guarda-roupa os agasalhos, as roupas quentinhas, não é? Por quê? Porque está na estação própria, na estação certa. Daqui a pouco a gente vai lá em Garanhuns tomar aquele chocolate quente, não é? É uma maravilha, irmãos, um frio arretado, e a gente tudo feliz, de casaco. Por quê? Porque está na estação certa. Agora, uma estação, ela sempre dá sinal de que outra está chegando. Daqui a pouco as árvores começam a ficar tudo floridas, não é? Vem a primavera por aí. A gente sabe que a estação está passando. Porque uma estação sempre vai dar sinal que a outra está chegando. A gente não vive a estação do calor com roupa de frio. Não, cada estação tem a sua roupa própria, não é? Apesar que Caruaru só tem duas, não é? Frio e calor. É 3 meses de frio, o restante tudo de calor, não é? Quem tem propósitos, irmãos, ele entende a estação que está vivendo. E ele se prepara para uma nova estação que está chegando. Deus sempre vai te dar sinais de que uma nova estação está chegando na sua caminhada, na sua jornada, no cumprimento dos propósitos de Deus. Ele sempre vai dar sinais para você de que uma nova estação está chegando. Porque senão a gente vive uma estação só, achando que ela vai perpetuar na nossa caminhada. E não, meus irmãos, nós temos que entender e viver cada estação, cada tempo no seu tempo. Por isso, queridos irmãos, com muita fé e autoridade de Deus, nessa manhã eu digo para você: se prepare para uma nova estação de Deus na sua vida. Se prepare para viver os propósitos que Deus estabeleceu para você, porque Deus já está dando sinal e ainda você nem percebeu, mas uma nova estação está bem próximo, se achegando a você. Se prepare, comece a enxergar com os olhos da fé e a perceber que Deus está dando sinal ao teu redor daquilo que está chegando sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre o futuro, porque Deus sempre tem uma nova estação para a nossa vida. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Você crê nisso, meu irmão? Em nome de Jesus, se prepare, uma nova estação está chegando. Enquanto durar a terra, haverá semente e sementeira, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quem tem propósito de Deus na sua vida, ele vai passar pela alegria e pelo choro, pela dor, pela tristeza. Isso é inevitável, irmãos. Dia e noite significa, biblicamente falando, um tempo de provação, mas tempo
de vitória, tempo de alegria e tempo de tristeza. Biblicamente, dia e noite são sinônimos disso. Então, para vivermos os propósitos de Deus, você tem que entender que essas fases, elas são necessárias. Que Deus, na sua caminhada para viver os propósitos que Ele tem para a sua vida, Ele vai permitir algumas situações na sua vida. Jesus mesmo falou, lá em João, capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais, no mundo tereis, mas tende bom ânimo. Se tem uma coisa certa na nossa vida, é que dias amargos virão, que dias de provações virão, que momentos ruins existirão. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais suportar o dia mal. O dia mal vai chegar na nossa vida, o dia mal vai chegar na nossa caminhada, na nossa existência, e muitas vezes nos pega de surpresa. Lá em Eclesiastes está escrito que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Há momento de chorar, mas há momento de sorrir. E perceba que o chorar vem antes de sorrir. Primeiro você chora, mas depois você se alegra. Todos nós, irmãos, enfrentamos momentos bons e momentos ruins, momentos de alegria e momentos de tristeza, momentos de sorriso e momentos de choro, momentos de paz e momentos de angústia. Faz parte da trajetória daquele ou daquela que vive os propósitos de Deus. Nem tudo na nossa vida vai ser bênção, nem tudo na nossa vida vai dar certo, nem tudo na nossa vida vai ser alegria. Vai chegar um momento na sua trajetória que você vai pisar em espinhos. E muitas das vezes você não vai entender. Agora você tem que compreender uma coisa pelo menos, é que lá em Romanos 8, 28 está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, em tudo, irmãos, que acontece na sua trajetória, em tudo que acontece na sua caminhada rumo aos propósitos de Deus na sua vida, vai cooperar para você. De alguma forma, você pode até não compreender, como Jesus disse a Pedro: Pedro, o que eu faço hoje você não entende, mas depois, amanhã, você entenderá. Você pode me perguntar, mas pastor, como é que uma coisa ruim pode cooperar para o meu bem? Meu filho, dos momentos que acontecem na nossa vida, você tem que entender que em tudo tem um propósito de Deus para a sua vida. Com o passado, ou a gente aprende, ou a gente vence, já disse alguém. Nem que seja de forma pedagógica, mas Deus vai trabalhar em você. Nem que seja para te ensinar algumas coisas, nem que seja para melhorar você, nem que seja para aumentar a tua fé, nem que seja para que você melhore um pouco mais. Mas os processos para viver o propósito de Deus na nossa vida, eles vão existir. Então não se preocupe, porque momentos ruins vão acontecer, mas isso não significa que Deus se esqueceu dos propósitos que Ele tem para a sua vida, que Ele estabeleceu para a sua vida. Porque em momentos ruins a gente às vezes quer mergulhar de cabeça no momento ruim, nas tempestades. O tempo vai passando, a gente não consegue se desvencilhar de algumas coisas, e achamos que isso é para sempre, que a noite vai durar para sempre, que o momento ruim vai durar para sempre. E a gente muitas vezes quer mergulhar de cabeça, quer questionar, quer murmurar, quer se entristecer.
Aí alguns sinais na nossa vida vai começando a sair, a existir, que a gente não fazia antes. Quer ver? A gente começa a não querer mais vir para a igreja. A gente começa a não cantar como cantava mais. O louvor que existia nos nossos lábios não existem mais. A nossa mente que orava e pensava no Senhor começa a entender e olhar, a pensar em outras coisas. Por quê? Porque na caminhada situações difíceis acontecem, difíceis, que vão provocar em nós sentimentos que a gente não vai entender. Dia 11 de junho agora desse mês fez um ano. Olha o que é que eu me lembro. Nós vínhamos do culto de Cupira, domingo de noite, um culto, irmãos, tremendo, daquele que Deus, sabe, resolve naquela noite fazer alguma coisa diferente. Disse: eu vou abençoar esse povo hoje. E eu saí de lá, irmãos, sabe, pegando fogo. 9h40 da noite, a gente vinha, eu e a minha esposa de Cupira, chovendo. Quando a gente chega próximo em Agrestina, um tempo ruim, sem enxergar muito bem, eu só vejo uma luz que se aproximou muito rápido e não deu tempo nem de pensar em absolutamente nada. Nós só escutamos um estrondo muito grande e não compreendemos o que estava acontecendo. Os airbags do carro estouraram, o vidro estourou. Eu não sabia se eu tinha capotado, se eu tinha saído da BR. Eu só me preocupei com a minha esposa. Tiramos o cinto, ela não estava conseguindo sair na sua porta. Eu saí por aqui e quando eu abri a porta para sair do carro, eu vi que tinha um pé em cima do carro. E a minha esposa saiu do meu lado, e aí eu entendi que vi que tinha uma pessoa em cima do meu carro. Um rapaz, aliás 2, vieram numa moto, pegaram na reta, na contramão e deram com tudo na frente do meu carro. E aí veio um carro contrário, iluminou a BR, tudo escuro, irmãos, tudo escuro. Não tem aquele salmo que Davi disse assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Pronto, tudo escuro, uma pessoa sangrando em cima do meu carro. Quando a luz do outro carro bateu na pista que iluminou, eu percebi que tinha outra pessoa. Mas o salmista, ele não termina aí, ele diz: não temerei, porque tu estás comigo. Aqueles 2 rapazes faleceram naquela batida, irmãos. Vinham de Agrestina embriagados. E naquela noite eu me lembro que eu estava pregando, irmãos, sobre a presença de Deus. E eu dizia na igreja: quando é que você vai tomar uma posição para começar a viver a presença de Deus na sua vida? O tempo de viver, o tempo de buscar é hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Olha o que eu estava pregando, pastor Davi. E aqueles jovens não tiveram a oportunidade de viver o amanhã. O Senhor nos guardou porque Ele tem promessas, propósitos para cumprirem na nossa vida. Só por causa disso, mas nós não somos melhores do que aqueles jovens. Meu carro não tinha seguro, eu perdi o carro pelo pé. Aliás, o resto dele eu vendi para pagar o banco que eu devia. E aí você se questiona: como é que pode? Nós viemos agora de um culto maravilhoso, abençoado, e agora olha a situação que eu me encontro. Sim ou não, irmãos? Mas naquele momento meu coração estava em paz,
porque eu sabia quem estava comigo. E o sentimento do meu coração naquele momento foi: Deus nos preservou para viver e cumprir os seus propósitos. Momentos ruins acontecerão na nossa caminhada, na nossa jornada. Agora a pergunta que eu lhe faço é: você tem vivido os propósitos que Deus tem para a sua vida? Viva os propósitos de Deus hoje, porque o amanhã pertence ao Senhor. Viva hoje com aquilo que Deus tem lhe dado, com aquilo que Ele tem lhe proporcionado, com a visão, com a direção, para onde Ele tem lhe apontado. Viva, não espere. Hoje é dia de viver os propósitos de Deus. Talvez Deus falou com você há tanto tempo atrás e você está longe daquilo que Deus tem para a sua vida. Deus lhe mandou você para ir para a direita e você foi para a esquerda. Você está tentando apenas fugir, mas você não vai fugir, você só está adiando, porque os propósitos de Deus, eles não são estabelecidos na terra. Os propósitos de Deus, eles são estabelecidos nos céus e cumpridos na terra. Aquilo que Deus tem para você não nasceu no teu coração. Aquilo que Deus tem para a sua vida nasceu no coração de Deus e veio para o teu coração. Por isso Ele está te chamando hoje para que você possa cumprir os seus propósitos. Se os músicos quiserem, já podem vir para cá, que eu já estou terminando, meu pastor. Amém, meus irmãos? Quais são? Só o pastor Davi que falou, foi? Vamos lá, gente. Amém, queridos? Amém. Quais são os propósitos de Deus para a sua vida? Viva os propósitos que Deus estabeleceu para a sua vida hoje. Porque você pode até tentar fugir deles, mas eles não vão fugir de você. Não espere, viva hoje. Pastor, a caminhada é tão difícil. Eu sei que é difícil. Pastor, as dificuldades são tão difíceis, eu sei disso. As adversidades, os recursos, irmãos, tantas coisas cooperam para a gente não caminhar nessa jornada rumo aos propósitos de Deus na nossa vida. Mas você tem que entender uma coisa: se Deus te chamou, Ele mesmo vai suprir as suas necessidades. Ele mesmo vai garantir que você chegue lá. Quando Ele chamou os seus discípulos, Ele disse: vamos para o outro lado. Eu vou estar esperando vocês lá. No meio da trajetória, eles vão cumprimento da palavra e do propósito do Senhor Jesus. Sim ou não? No meio da tempestade, no meio do mar, o que é que acontece? Eles estavam sendo orientados pela palavra, eles estavam vivendo a palavra, eles estavam rumo ao propósito, mas no meio da caminhada, no meio da trajetória, no meio daquela jornada, aconteceu um empecilho. Pergunta que eu faço, você sabe muito bem, só para a gente refletir: eles deixaram de viver o cumprimento da palavra de Jesus, irmãos? Não. Eles chegaram do outro lado? Sim. Mas no meio da trajetória houve empecilho, adversidade para tentar parar, para tentar minar, para causar medo, para causar dor, para causar lamento. Mas isso não foi impedimento para que eles pudessem viver o propósito que Jesus tinha estabelecido para as suas vidas. Então nós temos que aprender com essas coisas e entender que da mesma forma é o trabalhar do Senhor na nossa vida, na nossa trajetória, na nossa caminhada. Você vai passar por processos que muitas vezes vai tentar tirar de você, minar de você a sua fé, o seu ânimo, a sua alegria, o seu prazer de viver, e você vai achar que é o fim. Não, Ele está dizendo: os propósitos que eu tenho para a sua vida, eles vão ser cumpridos. Segure um pouquinho mais, aguente um pouquinho mais, chore um pouquinho mais,
mais, mas também caminhe um pouquinho mais, porque lá nos propósitos eu já estou te esperando e dizendo: vem, vem, porque eu estou aqui para você viver os propósitos que eu tenho para a sua vida. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar em pé, irmãos, que é para você achar que está terminando. Podemos cantar uma canção. Você vai cantar com esse microfone. Eu quero, pastor, eu posso orar? Então eu quero orar pela sua vida. Talvez essa manhã seja uma manhã, talvez não, certamente já estava nos planos de Deus. Ele já sabia que você estava aqui. Essa palavra não é para ninguém que não está aqui. Essa palavra é para nós que estamos aqui nessa noite. E você e Deus sabe o que Ele tem para a sua vida. Você sabe exatamente aquilo que Ele falou no seu coração, aquilo que Ele tem para você. A pergunta que eu faço é: você vai tomar posição, decisão hoje, ou você vai esperar viver os propósitos de Deus para a sua vida? Porque Ele está dizendo: hoje é o dia. Enquanto durar a terra, semente e sementeira, frio, calor, inverno, verão, dia e noite. Mas isso significa, irmãos, que os propósitos de Deus serão estabelecidos. Vamos cantar? Feche seus olhos. De Deus tem para a sua vida? O que é que você está esperando? Se Deus já te chamou, se Deus já falou, se Deus já colocou dentro de você aquilo que você precisa, se aquilo que é mais precioso está dentro de você, o que é que você está esperando para viver os propósitos de Deus lá no teu trabalho, aonde Ele tem te chamado? Se Deus te chamou para ser pastor, o que é que você está esperando para ir para o seminário? Se Deus te chamou para ser um missionário, o que é que você está esperando? Se Deus te chamou para ser
os propósitos dele se cumprirem aonde você for. O que é que você tem esperado? Não espere, deixe que o Senhor leve você a viver os propósitos. Só diga nessa manhã: Senhor, eis-me aqui, eu entrego a minha vida, eu abro mão dos meus propósitos para viver os teus, eu abro mão dos meus sonhos para viver os teus, eu abro mão da minha vida para viver a tua. Eu quero cumprir os teus propósitos em mim, Senhor. Fortalece o coração deste homem, fortalece o coração desta mulher. Tira todo o medo, Senhor, tira todo o medo que tem sido um empecilho para que ele e ela possa viver os teus propósitos. Oh Pai, que nesta manhã o Senhor esteja trazendo renovo, que nesta manhã o Senhor esteja trazendo, oh Pai, estratégia, que nesta manhã o Senhor esteja dando sabedoria, discernimento, que nesta manhã, Senhor, todo empecilho caia por terra em nome de Jesus de Nazaré. Ó Deus, que toda adversidade caia por terra em nome de Jesus de Nazaré. Ó Deus, que eles possam caminhar rumo a viver os teus propósitos. Louvado seja o teu nome para sempre. Ó Deus, prover as necessidades dos teus filhos. Supre, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Ó Deus, que o choro se transforme em alegria. Ó Deus, que a angústia se torne em paz. Ó Deus, em nome de Jesus. E que a adversidade, que as tempestades, que as dificuldades possa ser um combustível para que o teu povo possa viver os teus propósitos. Em nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Abençoa o teu povo. Abençoa, Senhor, o pastor Davi, a sua esposa, na sua trajetória, na sua caminhada, Deus, que muitas vezes tem se tornado tão difícil, que muitas vezes tem se tornado tão danoso, tão pesado, tem trazido às vezes dores, Senhor. A caminhada muitas vezes tem espinhos. Ó Deus, fortalece os teus filhos. Derrama graça, Senhor, sobre a vida deles, e que eles possam continuar caminhando para aquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Abençoa a liderança dessa igreja. Abençoa os ministérios dessa igreja. Abençoa os músicos dessa igreja. Abençoa os líderes dessa igreja. Abençoa os membros congregados dessa igreja. E que essa igreja, que esse corpo venha viver os teus propósitos que o Senhor mesmo estabeleceu, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta manhã, Senhor. Nos encoraja, nos motiva, e que nós possamos viver os teus propósitos, não amanhã, mas que eles possam ser uma realidade para a nossa vida hoje, agora